Exoie. Amashicouro e Mequerá. O amado está aqui nesse lugar. Semana passada estávamos em Joinville, um momento de adoração, e os anjos do céu desceu na terra e encontrou com a igreja para juntos louvarem, adorarem, dançar. E dizia: chega de notícia triste, eu tenho boas novas para vocês. E é Ele que está aqui nesta noite. O Senhor está aqui nesse lugar. Eu já não quero mais ouvir de crise, já não quero mais ouvir de corona, já não quero. Eu quero estar na presença do Senhor. Não precisava de nada mais nessa noite. Eu só quero ficar abraçadinho com Ele, recebendo o seu amor, o seu carinho, escutando o que Ele tem para falar. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas os céus está aqui nesse lugar. Oh, Machiquerassoriei. Ainda que uma circunstância na terra mude, a circunstância do céu não muda jamais. A sua realidade pode mudar, mas a realidade de Deus nunca vai mudar. O que vai definir o que você vai viver, se você vai viver a realidade da terra ou a realidade do céu. Porque todos aqueles que entraram na dimensão do reino do céu manifestado na terra, os problemas da terra nunca foi um problema, porque a dimensão de Deus é uma dimensão diferente. E eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei o que está te afetando, eu não sei o que está te prejudicando, eu não sei o que está tentando te parar, mas o céu está falando, o céu está revelando a glória de Deus, e está aqui nesse lugar. Por isso, entra, somente entra. Se já temos a chave do reino, somente usa a chave e entra. Vamos. Entra. Yeshua. Entra. Abra esta porta. Há coisas que Deus não fará por ti. Ele te deu a chave, mas você tem que aprender a usar esta chave. Oh, aleluia. Tenho tentado ouvir a voz de Deus e discernir. E sei que o problema não está na comunicação de Deus, porque Deus é perfeito. Mas nós, como homens, muitas das vezes temos dificuldades para entender o que o Espírito está falando. E eu sei que nesta noite não é uma coincidência estarmos aqui. E pode tomar seu assento por um momento. E eu estou feliz de rever o meu querido amigo, o apóstolo Mahatma. Estávamos lembrando hoje, a primeira vez que a tenda, ela veio dos Estados Unidos aqui para o Brasil, e ela esteve lá no pátio da Nova Unção. E ali Deus estabeleceu uma aliança. Essa tenda hoje já foi ela foi para o Chile, do Chile foi para o Peru. No dia 25 de dezembro a tenda entrou lá em... Quantos estiveram na tenda ali em São Gonçalo, Ela está lá em Honduras agora, a nossa tenda, E é uma honra sempre poder estar aqui. O apóstolo Mahatma é um amigo, um presente que Deus tem me dado com todo esse ministério tão lindo. E mais honrado ainda hoje estar conhecendo o apóstolo Léo. Chegamos no Brasil essa semana, e quando alguns amigos viram a publicação, falaram: não, mas você já conhece o apóstolo Léo? Eu falei: ainda não tive esse prazer. Nossa, você tem que conhecer esse homem. E tremendo. E conhecendo aqui também hoje o apóstolo Jorge, é uma honra muito grande, E eu quero muito escutar. Eu não estive aqui ontem, chegamos de viagem chegamos no Rio de Janeiro ontem, mas eu estava conectado com a palavra de Deus ontem lá, e foi uma bênção que Deus fez nesse lugar, amém? Estou feliz que minhas duas filhas estão me acompanhando hoje aqui, minha filha Emily e minha filha do coração, a Luísa, e amanhã vai estar toda a família aqui, amém? Glória a Deus. Amado, vamos abrir nossa Bíblia. Estamos numa conferência profética. Eu quero, oh my God, usar
Te camarassorie. Vocês param de provocar unção. Então vamos falar um pouquinho da vida de um profeta para dar introdução naquilo que queremos falar nessa noite. Abra sua Bíblia em 2º livro de Reis, capítulo 4, versículo 42, amém? 2º livro de Reis, capítulo 4, versículo 42, aleluia. Já estávamos com saudade do Brasil. Estávamos já há mais de um ano sem poder vir, mas aprove Deus agora as portas abrirem para estarmos aqui, amém? Quantos encontraram? Em 2º livro de Reis, capítulo 4, versículo 42, diz assim: e um homem veio de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, diga 20 pães, amém? E espigas verdes no seu alforje. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. E disse, porém, seu servo: como hei de pôr isto diante de 100 homens? Diga, 100 homens, ok? Ao que tornou Eliseu: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor. Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, amém? Comerão e sobejará. E então lo pôs diante e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: comerão e não faltará. E comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra de Jeová, amém? Estão comigo? 2º livro de Reis, capítulo 6, versículo 15. E tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha sitiado com cavalos e carro. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que estão com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E o que foi que ele viu? E eis que o monte estava cheio de cavalos, diga, cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Amém? Eu não sei o que é que você tem ouvido, e eu não sei o que é que você está vendo, mas o que você está ouvindo e vendo está determinando o que você está vivendo agora mesmo. Você está me entendendo? Eu vou repetir: o que você está vendo e o que você está ouvindo está determinando agora mesmo a realidade do que você está vivendo. Estamos vivendo um tempo que no mundo se fala de crise, e em toda parte, em todos os países do mundo foram afetados por esta pandemia, este vírus, e a causa, o resultado desse vírus é que vários países do mundo foram tocados por uma crise. E de repente, quando nós ligamos a televisão, ou a rádio, ou a internet, e somente crise, 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 crise em diversas áreas, crise econômica, e problemas, e problemas, e problemas, e nós sabemos que sim, há uma crise no mundo. Mas o que vai determinar como você vai passar por essa crise é o que você está vendo e o que você está ouvindo. Porque quem é você? Você é o resultado do que vê e do que ouve. E tudo aquilo que você se conforma se torna sua realidade. Tudo que eu me conformo se torna minha realidade.
Algo você necessita entender: o mundo paralelo, o mundo terrenal onde nós vivemos. Mas o fato de nós vivermos neste mundo não significa que temos que viver a realidade desse mundo. Estão comigo? O fato de estarmos neste mundo não significa que temos que viver a realidade desse mundo. O fato de que haja uma crise no mundo não significa que você tem que viver essa crise. Agora tudo vai ser a dimensão, a realidade, como você vai determinar passar por isso. Porque há um mundo paralelo, uma realidade diferente, que essa realidade que podemos ver com os nossos olhos humanos. E há algo que se está falando diferente do que os noticiários estão falando. Então nós encontramos aqui nesse momento uma passagem muito interessante. Eliseu, ele está diante de uma situação, necessitava alimentar o sem homem, e chega alguém trazendo 20 pães, e imediatamente ele diz: dá este pães para que coma. E aquele que estava trazendo pães, ele entrou numa crise naquele momento, ele entrou num conflito naquele momento, dizendo: peraí, eu estou fazendo a conta que não é 100 pães para 20 homens, é 20 pães para 100 homens, como seria isso possível? E Eliseu solta uma palavra: dê ao povo para que coma. Por quê? Porque assim diz o Senhor. E você sabe que nesta crise, aqueles que são capazes de ouvir o que assim diz o Senhor, vai marcar a diferença de como você vai passar por essa situação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo que a igreja é espiritual, que a igreja é sobrenatural? A crise é natural, a crise é terrenal, ainda que há algo espiritual por detrás de tudo isso. Mas nós vivemos uma realidade espiritual. Então Eliseu para diante dessa palavra, e aquela pessoa que estava trazendo 20 pães estava dizendo: não é possível, isso não tem como, não há como dar 20 pães para 100 homens. E ele dizia: não, é que você não entenda, eu estou ouvindo algo diferente. Eu estou ouvindo Deus dizer algo, e Deus está dizendo: dê ao povo, porque não vai faltar. Uma voz dizia: não dá, eu já fiz as contas, não é possível. Mas a outra dizia: dá, porque vai ser possível, eles vão comer, não vai faltar e ainda vai sobrar. E neste momento você também está ouvindo duas vozes. Uma voz que está dizendo: olha, é tempo de recessão, é tempo de parar, olha, é tempo de não fazer plano, olha, é tempo disso, 2020 terminou. Mas o que Deus está te falando? O que Deus está te falando? Ou seja, eu não vejo televisão. É muito difícil eu ligar a televisão. Eu não gosto de ouvir televisão, porque é tanta notícia negativa, é tanta notícia ruim, e nós somos o resultado do que vemos e ouvimos. Mas o que Deus está te falando? Deus está falando para você que vai faltar? Deus está falando para você que você não vai poder pagar suas contas? Deus está falando que a sua empresa não vai adiante? Deus está falando que o seu ministério vai parar? Que não é tempo de avançar? E Eliseu disse assim: não, olha, eles vão comer, não vai faltar, vai sobrar, porque assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Então ele tomou uma decisão: eu não vou ouvir o que o natural está falando, o que a terra está falando, o que o homem está falando, eu vou ouvir o que Deus está falando. Mas ele podia ver um homem falando: não vai ser possível. Ele não podia ver Deus. Deus é espiritual, mas ele estava ouvindo o que Deus está falando. E talvez nesse momento muitos que se podem ver estão falando: não é possível, não é tempo, não vai investir, você não vai. Mas o que Deus quer te ensinar no meio de tudo isso? Natural ou sobrenatural? Porque vamos passar pela crise? Sim, vamos, porque a terra está debaixo de um juízo. O juízo não é para todos, mas o que vai definir como você vai passar é a sua decisão: natural ou sobrenatural.
E depois Eliseu encontra-se diante de uma outra situação. Ele está numa casa e ele está com Geazi, e vem um exército de Síria, rodeia a casa onde ele está com um grande exército para um homem, um profeta. Onde há um profeta, ali há esperança. Kanamachuki eramassoriei, Manasuki menegash, Kalabashoriei. Yeshua, me abandonaram aqui. Então o que é que Deus está falando em realidade? Makisi Ekonou, porque agora eles estão dentro de uma casa e havia uma crise do lado de fora. E esta crise veio para matar, acabar com o ministério de Eliseu. Esse profeta era uma pedra no sapato de um inimigo. Onde há um profeta, uma pedra no sapato do inimigo. Já falamos aqui, porque não fará nada Jeová sem que revele o seu segredo aos profetas. Então naquele momento Geazi sai do lado de fora e ele vê aquele exército inimigo e ele entra em crise, ele entra em pânico, dizendo: oh meu Deus, o que vamos fazer? O homem natural nunca sabe o que fazer diante da crise. Machei. Cadê minhas amigas que estavam aqui, minhas irmãs? Fica aqui comigo. Tão bom adorar a Deus. Yeshua, aquele que é digno de toda glória, aquele que é digno de toda exaltação, aquele que é. Eliseu sai do lado de fora e diz: há uma crise, há um problema. Ele entra em pânico. Eu não sei como esta crise te encontrou. Nos Estados Unidos tivemos pessoas que tiraram a vida. Um empresário brasileiro se suicidou deixando uma esposa e 3 filhas. Ou seja, como que esta crise te encontrou? Você estava tendo uma vida natural ou sobrenatural? Porque todos aqueles que estão vivendo uma vida natural, eles são cativos da realidade da terra. Você está me entendendo? Qual é o problema de viver no natural? É que quando você vive no natural, você é cativo ao natural. E se você não tem a chave do sobrenatural, você não sabe como sair de uma crise, como sair de uma doença, quando sair de um... E Geazi não sabe o que fazer, porque Geazi caminhava de um lado de um homem de Deus que tinha experiência com Deus, mas ele mesmo nunca foi transformado. E o fato de você estar dentro de uma igreja não significa nada. Você pode estar dentro da igreja, mas nunca ter entrado no sobrenatural, nunca ter entrado na dimensão de Deus, nunca ter entrado no lugar de revelação, de experiência, de transformação. Ou seja, a sua vida não vai ser mudada ao entrar aqui. Você vai ter que entrar dentro da dimensão que está aqui nesse lugar. Entra. Somente abre a porta e entra. Yei. Cadamassou e erafessonou que nele mequiar. Eliseu sai do lado de fora para ver o problema que tinha colocado o seu servo em uma crise. E ele sai lá fora e ele diz: eu não vejo nada, eu não entendo nada. Ou em outra palavra, o que ele viu no natural não mudou a sua realidade. Ele saiu, ele viu a mesma coisa que Geazi viu, mas não mudou a realidade dele. Nunca permita que esta crise mude a sua realidade. Nunca permita que esta crise mude a tua circunstância. Porque não importa o que esteja, a tormenta que esteja aqui embaixo, se você está na dimensão do céu, você vai viver a manifestação desse reino na sua vida. Oh my God. E diz que ele sai lá fora e diz assim: olha, não tem medo, Geazi, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco
do que os que estão com eles. E Geazim sai lá fora e diz: meu Deus, o exército de Israel estava escondido aqui, eu nem vi. Não, era o exército celestial, era o exército de Deus, era o exército do Pai que tinha invadido a terra no meio daquela circunstância. Então Eliseu viu algo que Geazim não viu, e por isso ele não se turbou diante daquela situação. O que você está vendo está determinando o que você está vivendo. Chamei que sonoriei, te sone me queira. Dê ao povo para que coma, não vai faltar. Naqueles estão dizendo: vai faltar isso, o trabalho vai acabar, a tua empresa vai fechar, você não vai poder avançar, os seus planos terminaram para este ano. Mas Deus está dizendo: não, não, eu ainda tenho algo contigo nesse ano, eu ainda vou fazer algo grande contigo nesse ano. Eu vou te ensinar que eu não necessito de 12 meses para te abençoar, eu não necessito de 12 meses para te dar uma empresa, eu não necessito de 12 meses para te levar na nação, eu não necessito de 12 meses para te abençoar tremendamente. Que manocou e raci que ei, Jesus, Então o que você está vendo, o que você está ouvindo, está determinando o que você está vivendo agora mesmo. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: o que você está vendo, o que você está ouvindo, está determinando o que você está vivendo. Vamos, diga para a pessoa do outro lado, diga para a pessoa do outro lado, olha para ele assim, porque esse é o ano do decreto 5.780, o ano da boca. Diga para ele: o que você está vendo está determinando o que você está vivendo, o que você está ouvindo está determinando o que você está vivendo. Manda-se que nem eu quero ouvir o céu, eu quero ouvir o céu. Entra, filha, entra, deixa ele, entra, aleluia. Por isso diz: quem tem ouvido para ouvir, não ouça o que a terra está dizendo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Minesse candou que terraci que ne. Deixa. Eu quero ouvir, meu amigo Espírito Santo. Eu quero ouvir. Eu preciso dele. Mais, filho. Deixa. Teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Todos digam: teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Ele tem uma glória, ele tem um poder. Declare isso, teu. Declare, igreja.
si koye paniki kiendele kondo oso kierai shinari kondo ikere sonie miki ande rasto komerai shalirio movação machina que ora não entenderam. Mateus 3 versículo 1, naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Mateus 4 versículo 17, primeiro mensagem público de Jesus. Desde então começou, não terminou, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Alguém diga: reino dos céus. Não é terrenal, não é da terra, não é natural, é sobrenatural. Minuki esome randori komene sikebio manashi ketekei. É espiritual, uma atmosfera espiritual, uma dimensão sobrenatural. Não ser o resultado da terra, não ser o resultado do natural. Maquinoso come errequei. Aleluia. E Jesus dizia: João Batista, um profeta, porque Jesus não veio sem que um profeta preparasse o caminho. E todas as vezes que há uma movimentação profética como essa, está havendo uma transição no mundo espiritual. Ontem o apóstolo Levi estava falando de Natanael. Não, vocês vão ver coisas maiores do que cura, maiores do que milagre, maiores do que profecia. Vocês verão os céus abertos, os céus abertos. Por isso cantamos: deixa o céu descer. Por isso deixamos, por quê? Porque quando os céus estão abertos, o que está do outro lado se revela do lado de cá. Vereis os céus abertos e anjos subindo e descendo. E você sabia que agora mesmo esses céus está aberto para a tua vida? E que agora mesmo que está do lado de lá vem ao seu encontro e quer te pegar pelas mãos e falar: vem dar um passeio comigo na dimensão do céu. Eu vou te revelar o que está do outro lado. Então, a palavra repentino significa mude a tua maneira de pensar. João Batista sabia da manifestação de um reino, o reino perdido no Éden, que o homem se desconectou, porque o homem não foi expulso da terra, ele foi expulso de uma dimensão. E o ministério profético prepara o caminho para a manifestação. Cada vez que Deus põe um profeta diante de ti, algo vai acontecer, porque não fará nada Jeová vosso Deus sem que revele o seu segredo aos profetas. Alguém diga comigo: há profeta na casa. Diga: há profetas na casa. Então Deus vai fazer algo na sua vida. Mas a palavra arrepentio significa mude a sua maneira de pensar, mude a sua mentalidade. Porque você não pode entender um reino espiritual com uma mentalidade natural. Do you understand? Você me entende? Você não pode entender os conceitos, os princípios, os valores, a cultura, a dimensão, o poder, a glória de um reino espiritual como um homem natural. Não pode, é impossível. Então você necessita ser transformado. A sua mente tem que ser transformada. E Jesus repete a palavra de João Batista, fala: mude a tua maneira de pensar, porque o que vai manifestar não é terrenal, o que vai manifestar não é carnal, é sobrenatural. Alguém diga: é sobrenatural. Alguém diga: é espiritual. Então você vai ter que viver uma transformação. Aleluia.
Jesus falava de uma mudança de mentalidade para entendermos a manifestação do reino do céu. Você não pode viver a dimensão do reino do céu ou a manifestação sem ser transformado. Por isso não é entrar dentro de quatro paredes, é ser transformado pela glória que se move nesse lugar. Romanos capítulo 12, versículo 2 explica tudo. Romanos capítulo 12, versículo 2 explica tudo. Abre aí sua Bíblia. Chamiquei. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? O céu cantando. Escuta, põe atenção. Escuta. Vamos em espírito, vamos. Vamos. Em espírito que isso é. Em espírito, vai. Conecte com o céu, vamos. O que o céu está cantando? Abra os seus ouvidos espirituais. Eu quero ouvir o que o Espírito está dizendo. Esto. A igreja é espiritual, a igreja não é natural. Você sabe dar lugar à carne muito bem quando você quer. O que falta você aprender é dar lugar ao Espírito quando Deus quer. Eu não sei por que tanta dificuldade para entrar na dimensão espiritual, se o espiritual é primeiro. Você é um ser espiritual dentro de um corpo carnal. Aleluia. Então em Romanos explica exatamente isso, dizendo assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Diga comigo, mas transformai-vos. Não vos conformeis a este mundo, diga mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, diga comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso ser transformado. Não é que você tem que ser transformado, é que até que você seja transformado, você não vai experimentar qual é a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Agora o apóstolo está dizendo: não vos conformeis a este mundo. A palavra de Deus diz não ameis o mundo e o que o mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra de Deus diz: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Mas você não pode confundir mundo com terra, porque mundo e terra não são a mesma coisa. Terra é o planeta onde nós habitamos. Mundo é o sistema que governa este planeta. Me estão entendendo? Então quando está dizendo não ameis o mundo, está dizendo não se conforme, não ama o sistema que está regindo esse planeta, porque está corrompido. O sistema da terra não é o sistema do céu. A linguagem da terra não é a linguagem do céu. A cultura da terra não é a cultura do céu. O homem jamais foi criado para estar separado da dimensão do céu. O homem foi criado na dimensão do reino do céu aqui na terra, a manifestação. Mas quando ele pecou, ele se desconectou com esta dimensão. Então ele perdeu o ensinamento do reino, a cultura do reino, o valor do reino, o princípio do reino, a manifestação do reino. Mas quando Jesus vem, o Filho amado, ele vem devolver o homem as bênçãos perdidas do Éden, voltar a reconectar a terra e o céu. E foi
Diz o que Jacó viu quando ele chegou no lugar e ele viu uma escada que uma parte tocava na terra e outra parte tocava o céu, ou seja, o céu e a terra estavam conectados por uma escada. E qual é o poder de uma escada? O poder de uma escada é que ela tem a capacidade de te tirar de um nível, de uma dimensão, e te levar a um outro nível, a uma outra dimensão. Então quando falamos de escada, estamos falando de acesso. E acesso, porque de que adianta um reino que não se possa acessar? De que adianta um reino que não podemos conhecer? E Jacó estava tendo uma visão profética dessa conexão. E quando ele fala, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Como podemos nós ser transformados? O natural não pode transformar a sua vida, o terrenal não pode transformar a sua vida. Mas a palavra de Deus diz assim, que nós somos transformados de glória em... Nós somos transformados de quê? De glória. Vai pôr na mão assim, em glória. Em glória, vai fazer. Não de glória, não, de glória. Em glória. Em glória. Em glória. E que significa glória? Glória significa a visível presença de Deus manifestada no meio do seu povo. O que quer dizer? Somos transformados pela visível presença de Deus manifestada no meio do seu povo, chamado no Antigo Testamento Shekinah. Ou seja, Deus fez a casa dele aqui, a morada dele aqui. Você não pode ser transformado até você ter um encontro com a presença manifestada de Deus. Então não é entrar dentro de um lugar físico, é entrar dentro do que já estava aqui dentro. É o que estava esperando você e eu chegar aqui nessa noite. É a manifestação desse reino que falou Jesus. Deixa o céu descer. Por quê? Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Presta atenção que você está cantando. Teu é o quê? É o reino. O que há nesse reino? O poder, tua é a glória para sempre. Amém. Este reino, este poder, esta glória pertence a ti. Você não está aqui servindo um Deus de madeira. Você não está aqui servindo um pedaço de cimento que não pode fazer. Eu não sei porque pessoas têm se colocado tão atribulado por esta crise. Porque se o seu Deus fosse um Deus de madeira, se o seu Deus fosse um Deus de cimento, se o seu Deus fosse um Deus de metal, você deveria de preocupar por essa crise. Mas o seu Deus é o verdadeiro Deus, é o Deus da glória. Dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória para sempre. Então por que você está temendo esta crise? Mas transformai-vos. Diga comigo, transformai-vos. A igreja é espiritual, a igreja é sobrenatural. E por isso Jesus agora está dizendo: Pedro, vem cá, Pedro, porque você é a minha igreja. Você não é Pedro, você é a igreja. Vem cá, eu te darei as chaves. Chaves, balança sua chave aí. Balança sua chave. Chaves. Volto a repetir, porque de que adianta um reino que não se possa acessar? Um reino de porta fechada. E diz: a ti te darei a chave da onde? De um palácio, de uma casa, de um... Não, Pedro, eu vou te dar a chave de um lugar espiritual, de um lugar sobrenatural. Eu vou te dar a chave da casa do meu pai, do reino do céu. E aí diz assim, e então
Veja bem o que diz: e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. O inferno vai vir contra a igreja, mas não vai prevalecer. Por quê? Porque eu darei chaves. E da onde é esta chave? Do reino do meu Pai. E qual é o poder de uma chave? É o mesmo poder de uma escada. Ela abre porta, e quando você abre uma porta, você cruza dimensões. Você nunca será transformado enquanto você não cruzar dimensões da sua vida. Que dimensão? Sair do natural e entrar no sobrenatural. Por isso Jesus falava: mude a sua mentalidade, arrependei-vos, porque não tem como. Nesse reino carnal não entra, o natural não entra. Mas eu vou te dar chaves, e essa chave é do reino. E quando você abrir, você vai conhecer o que está do outro lado, o que estão falando lá dentro, o que estão manifestando lá dentro. Por isso você não pode ser transformado do lado de cá. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você não pode ser transformado do lado de cá. Você necessita cruzar outra dimensão. Sobe, diga para ele: sobe pela escada. Diga para ele: use esta chave. Então você vai entrar. E quando você vai entrar, sabe quem você vai encontrar? O dono da casa. Oh my God, Jesus. E quando você entrar, você vai ouvir o que ele está falando. Então você vai ver o que sempre existiu, que você não pode ver no natural. Então você vai ouvir o que sempre se estava falando, mas não se podia ouvir carnalmente. Transformai-vos. Alguém diga: transformai-vos. Alguém diga: transformai-vos. Oh my God, Jesus. Uma das experiências, apóstolo Levi, que eu tive ali em Israel, diga a pessoa que está do seu lado assim: não é suficiente Deus falar, é necessário alguém capaz de ouvir a sua voz. Porque ele pode estar falando agora mesmo e você não está ouvindo, porque o que ele está falando, ele não está falando no natural, ele está falando no sobrenatural, no espiritual. Revolver a intenção original da criação. Então em Israel, Deus me falou o seguinte: ele me falou assim: sim, vem um tempo de manifestação, um tempo de glória, um tempo de curas e milagres, eu creio isso. Mas ele falou: mas muitos dos meus filhos e filhas não vão poder viver esta dimensão. Eu falei: por quê? E ele me falou assim: porque o homem natural não entende as coisas que são do Espírito. Então, não é entrar aqui, é ser transformado. Porque Deus pode estar diante de ti e você não está ouvindo, porque o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, não pode entender, para ele é loucura. Por isso as pessoas olham o apóstolo Maharaj, esse é louco, não tem juízo. Ele pega local, ele faz desafio no tempo de crer. É assim, o homem natural nunca sabe o que fazer, mas o espiritual está ouvindo, e Deus está falando: não vai faltar, não vai faltar, vai sobrar, porque o céu está falando linguagem diferente que a terra está falando, e você está vendo coisa diferente. Você não para diante da televisão para ver o que a terra está manifestando, você para diante de Deus e vê o que o céu está manifestando, o que o céu está fazendo. Então, natural ou sobrenatural? Como você vai passar? Porque ainda que as circunstâncias da terra tenham mudado, a circunstância do céu não mudou. Mas você fala: mas está difícil, apóstolo, você não sabe o que eu estou passando. Então passa do outro lado, cruza a porta, sobe pela escada, transforme a sua mente e comece a ouvir o que Deus está te falando.
porque eu tenho certeza que Ele está te falando algo muito diferente. Principalmente o que você está falando está determinando o que você está vivendo. Porque esse é o ano 5780. Saímos da década dos 70 do olho para entrar na década 80. The pay, da boca, de falar, de experimentar, de trazer o sobrenatural pelo poder da palavra.